Todo mundo sabe que revisar é essencial para ir bem no Enem ou em qualquer outro vestibular. Mas a questão é, você está revisando de uma maneira correta, de uma maneira eficiente? Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e hoje eu vou te mostrar o meu melhor método de revisão para a prova do Enem. A primeira coisa é que não dá para revisar tudo igual, tudo da mesma maneira, fazer uma coisa só e achar que aquilo vai funcionar com uma boa revisão. Por causa disso, eu dividi o meu método em dois tipos de revisões diferentes, a revisão semanal e a revisão diária. Elas tinham objetivos diferentes, elas eram feitas de maneira diferente, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui agora para vocês, e vocês vão entender as peculiaridades e como que elas se complementavam para formar uma boa revisão e bem completa. Começando então pela revisão semanal, que eu também chamava de revisão de fixação, e eu fazia ela de uma maneira bem simples, vocês vão entender. Mas antes de tudo, o objetivo dessa revisão é fechar bem a semana. Não era uma revisão que eu ia rever alguma coisa que eu estava esquecendo, uma revisão que eu ia reaprender uma matéria que eu errei no simulado, nada disso. Era uma revisão que eu fazia ao fim de toda semana de estudo para fechar bem o conteúdo, para ver o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que eu precisava dar um segundo estudado, o que já estava suficiente. Eu realmente corri o olho em tudo para identificar ali se tudo ficou bem aprendido ou se alguma coisa não foi bem aprendida assim, alguma coisa ficou com uma lacuna que precisava ser corrigida. Esse era o objetivo da revisão semanal, identificação. E ela era feita basicamente em dois momentos. O primeiro deles, eu realmente separava 1 ou 2 horinhas ali do meu final de semana para passar o olho em tudo, em anotação, em resumo, em uma questãozinha ali, uma questão chave, uma questão modelo, de tudo que eu vi ao longo da semana. Se eu vi 30 conteúdos na semana, eu ia ali passar o olho por todos esses 30. Só que é realmente passar o olho, você não vai perder mais do que 5 minutos num conteúdo, porque você precisa saber se você aprendeu ou não aprendeu. Você não vai estudar tudo isso de novo, até porque não dá tempo. Então o primeiro momento dessa revisão semanal era realmente identificar ali o que foi bem aprendido, passando o olho em todos os conteúdos mais uma vez. E o segundo momento era fazer o simulado semanal. Se de manhã ali eu fazia essa revisãozinha, de tarde eu ia lá e fazia o simulado. Aí no simulado eu ia fazer 90 questões diferentes de assuntos que eu já estudei, alguns que eu não estudei, e tudo isso ia me servir também para identificar o que eu aprendi e o que eu não aprendi. A partir disso eu ia saber, esse assunto aqui eu errei, mas eu já estudei, preciso revisar. E tudo isso vai ser direcionado para a revisão diária. Então, eu identifiquei a falha nessa revisão semanal, eu direciono para a revisão diária. E essa revisão diária justamente chama diária porque ela era realizada todos os dias. Ao fim do meu estudo dos conteúdos regulares, tudo que eu tinha me proposto a estudar no dia, eu ia lá e fazia uma revisão de 1 ou 2 conteúdos de acordo com a minha disponibilidade de tempo, mas aqui é uma revisão mais aprofundada. Se com a revisão semanal eu identifiquei que eu preciso me aprofundar um pouquinho melhor em um outro conteúdo, eu preciso ver novamente um conteúdo que eu não aprendi tão bem, aí nessa revisão diária eu colocava um momento para eu quase que estudar pela segunda vez esse conteúdo. Então aqui é uma revisão mais direcionada, para realmente aprender alguma coisa que ficou com lacuna. Estudei uma matéria, não aprendi bem, errei no simulado, ou na revisão semanal eu vi ali que eu não estou sabendo aquilo que eu deveria estar sabendo, agora eu direcionava para a revisão diária e ali, com calma, estudando aquela matéria de verdade, eu tinha uma segunda chance, talvez uma terceira chance de aprender aquilo e garantir que eu ia saber aquele conteúdo quando eu chegasse no Enem. E já que essa revisão diária é um estudo mais específico, é claro que para os diferentes tipos de matéria eu não ia fazer o mesmo tipo de estudo. Então, eu pegava para as matérias conteudistas. Quais são? História, geografia, filosofia, sociologia, aquelas matérias que tem muita teoria mesmo, que saber a teoria é muito importante para o resto. Você tem que saber o conteúdo bruto para aplicar isso no exercício. Para essas matérias, o foco dessa revisão diária estava ali na revisão do conteúdo, em aprender bem o conteúdo. Então aqui, por exemplo, valeria a pena, de acordo com outros critérios também, em algumas situações, elaborar um resumo, porque o conteúdo em si é muito importante. Em outras situações, eu poderia basicamente reler ali a teoria da apostila, fazendo anotações por síntese. O foco, de maneira geral, estava em extrair muito bem o aprendizado daquele conteúdo e depois, em seguida, jogar em algumas questões, 5, 10 questões, para ver se eu realmente estou conseguindo aplicar aquele conteúdo. Então, nessas matérias conteudistas, o foco está realmente em aprender os conceitos. Mas, por outro lado, também, para as matérias práticas, quais são? Matemática, física, aquela parte mais de cálculo da química, não vale a pena você perder tanto tempo assim concentrando seus esforços em aprender teoria. Saber uma fórmula não garante que você vai acertar uma questão de física ou de matemática. Então aqui, o foco da minha revisão diária era em fazer muita questão. Aqui eu começava fazendo ali um exercício chave, aquele exercício que abrange muitos conceitos de uma vez.
ali para ter uma revisão, e a partir disso eu fazia uma nova lista de exercícios com sequência crescente de dificuldade para tentar realmente fazer um aprendizado mais profundo e bem prático dessa matéria que eu estava mais fraco. Mas aí a gente chega também nas matérias intermediárias. Quais são? A biologia, a maior parte da química, algumas partes da geografia também. Aqui, o conceito, o conteúdo é extremamente importante. Só que tão importante quanto é a aplicação daquilo, principalmente em casos, em exemplos. Então essas matérias conteudistas têm uma importância dividida entre aprender o conteúdo e você aplicar. Então aqui a revisão tinha que ser de acordo com isso. Eu dividi o tempo em retomar ali com anotações, com uma leitura de um resumo, os principais aspectos teóricos e em seguida, jogava isso na prática, fazia uma lista de questões tentando enxergar a aplicação em casos, em exemplos concretos, ver como que aquele conteúdo era cobrado em exemplos, em questões. Então, é uma revisão intermediária entre a de conteudistas e a de práticas, mas sempre priorizando esse equilíbrio e a aplicação. Para essas intermediárias, o que vale muito é essa aplicação. Para recapitular de uma maneira rápida, a revisão semanal te dá a oportunidade de identificar aquilo que você precisa estudar mais uma vez. Você precisa ali ver os conteúdos que você viu na semana para ver o que aprendeu e o que não aprendeu e precisa ser visto mais uma vez. Aí ali pelo simulado você vai ver as matérias que você já estudou, mas que ainda não está bem, que precisa ter uma segunda olhada e de acordo com isso você vai distribuir na sua revisão diária. Aí pela revisão diária você vai de fato ter um segundo estudo e solucionar esses problemas para garantir que essa matéria que você está fraco, você vai chegar lá no Enem sabendo. Então é uma revisão de acordo com a necessidade. Você não vai sair revisando matéria que você está acertando, porque não dá tempo. Mas você vai direcionar os seus esforços para revisar tudo que você precisa. Tá com dúvida no assunto? Revisa. Tá errando questão? Revisa. Assim você vai ter uma revisão bem mais eficiente e bem mais inteligente. Esse vídeo de hoje é o resumo do resumo de um resumo do conteúdo de um dos nossos módulos da mentoria. Para quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema de revisões, quem tiver interesse em se aprofundar em muitos outros temas relacionados a métodos de estudo, a gente está aqui com uma super promoção de volta aos estudos, agora passando o SISU, muita gente voltando a estudar, a gente está com uma super promoção de inscrição na mentoria. Eu vou deixar o primeiro link na descrição. Se eu fosse você, dava uma olhada, que eu tenho certeza que a mentoria pode te ajudar bastante a se organizar, a estudar de uma maneira melhor. Mas só lembrando que essa promoção termina em 25 de fevereiro e as vagas são bem limitadas, então talvez, infelizmente, quando você assista esse vídeo, a gente já não tenha mais vaga disponível. Mas, de toda forma, eu espero que eu tenha te ajudado, que você tenha gostado do conteúdo do vídeo de hoje, que ele te ajude a revisar de uma maneira mais eficiente. Por hoje eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bons estudos!